Olá, esse vídeo é um pouco mais longo e inclusive, vou me utilizar aqui do recurso de slides, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela e vou passar alguns slides para você, porque o tema é bem importante, tá? E o fato do vídeo ser mais longo, espero que você não perca a paciência, espero que você não reclame. Até porque o tema hoje é tolerância. Vou compartilhar aqui os slides e a gente já continua. Agora sim, tolerância. Seja uma pessoa melhor. Sérgio, o que tem a ver com liderança? Veja, dentro do tema liderança, eu tenho colocado alguns conteúdos de autoliderança. E autoliderança tem a ver com DPP, desenvolvimento pessoal e profissional. Alguns conteúdos que a gente já colocou aqui em formato também de slide, mudança de hábito a gente fez em formato de live, autorresponsabilidade e autodidata já tem como esse formato de vídeo mais longo. É só você tá lá para trás, tá? Tem que procurar esses vídeos aí. E o autoconhecimento é uma aula bônus que a gente colocou, que vai divulgar depois para as pessoas mais para frente. Quando a gente lançar o curso, o autoconhecimento vai ser a aula bônus. Mas hoje nós vamos falar de tolerância, tá? Tolerar é só ir lá no dicionário. Aceitar, suportar, né? Então, tolerância, você entenda como aceitação. Tolerar não é concordar, tá? Tolerar é aceitar. Por que eu devo tolerar certas atitudes? Por que eu tenho que tolerar certas pessoas? Pelo mesmo motivo que as pessoas precisam tolerar algumas atitudes suas e precisam tolerar você, tá? A gente tem que viver num mundo com menos conflitos. E essa coisa da intolerância, isso é muito ruim. Veja aí, eu já falei em outros vídeos, né, essa polarização que a última eleição colocou, esquerda, direita, isso sempre existiu, mas agora a coisa está muito acirrada. Então, entrou nessa seara aí a intolerância. Se você não pensa como eu não tolero você. Péssimo isso, né? Péssimo isso. Olha só, veja as perguntas. Mas por que ele é assim? Por que ela fez isso? Por que ele... Você sempre faz essa pergunta, não é? Se você não faz, ótimo. Mas você já viu as pessoas fazendo. E as respostas? Porque nós somos assim. Porque nós fazemos isso. Porque nós. Então, quando você pergunta por que eles? Porque nós. Você já ouviu aquela historinha de que quando você aponta o dedo para alguém, então quando você aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 apontados de volta para você. Tá? Então a pergunta é, então por que nós somos assim, Sérgio? Já que você falou nós, por que nós somos assim? Por causa da evolução. Nós somos assim porque nós evoluímos assim. Tudo que nós somos hoje, nós evoluímos assim. Então, de alguma maneira, o processo seletivo nos tornou o que nós somos hoje. Então, precisa ter uma aceitação. Existe um motivo para nós sermos assim. Agora, nós não terminamos a nossa evolução. Ah, Sérgio, então se a gente evoluiu, tudo que a gente faz está certo? Claro que não. A gente está longe de ser um ser evoluído. A gente está muito longe de ser um ser plenamente evoluído. Nós estamos no caminho da evolução. Se você comparar aí a existência da espécie humana, comparado aí à existência do universo, por exemplo, a gente é muito bebê. A gente ainda está muito no começo, a gente tem muito que aprender. Como diria aí os antigos, tem que comer muito arroz com feijão. Olha só, vou dar um exemplo aqui, uma analogia para vocês verem. Vocês sabiam que todos os animais tiveram uma evolução?
E o exemplo que eu vou dar é o cachorro. Todos os cachorros evoluíram do lobo. Todos. Sérgio, pelo amor de Deus, você acha que esse Lulu evoluiu do lobo? Sim. Não, mas o lobo era selvagem. Veja, os lobos, eles perceberam que se eles ficassem próximos aos humanos, eles teriam alimento mais fácil do que ficar caçando. Porque o ser humano caçava animais, comia carne, jogava os ossos fora, sempre tinha restos. Ou seja, os lobos perceberam que ficando perto dos animais, dos seres humanos, eles se alimentariam mais fácil, eles teriam uma vida mais fácil. E ao longo dos anos, os lobos foram evoluindo para cachorros, né? E foram sendo domesticados. E hoje em dia, o superpoder de um cãozinho desse Lulu é ser fofo. Ele não precisa ser forte, ele não precisa ser feroz, nada disso. Ele só tem que ser fofo, não é isso? Ele sendo fofo, você vai cuidar muito bem dele. Tanto é que a expectativa de vida de lobos era 5, 6 anos. Um lobo na floresta, 5, 6 anos a expectativa de vida. E um cachorro passa de 10, né? Alguns chegando a 15 anos de expectativa de vida. A gente teve um Bacê aqui em casa e ela viveu 16 anos. Então, veja, a evolução faz com que os bichos sejam o que eles são hoje e fez com que nós fôssemos o que nós somos hoje. Agora, nós somos diferentes, né? Veja, experiências diferentes trazem opiniões diferentes. Deixa eu ajustar a minha imagem de novo. Vamos por lá para baixo. Opiniões diferentes trazem conhecimentos diferentes. Diversidade de conhecimento que traz a evolução e o desenvolvimento. Veja, olha como é importante você ter diferenças. É a pluralidade que acaba nos desenvolvendo. Porque se você tiver sempre as mesmas experiências, todo mundo terá a mesma, as opiniões serão as mesmas. Não haverá debate. Sem debate, não há pesquisa, não há estudo, não tem conhecimento diferente. Todo mundo vai ter sempre o mesmo conhecimento. E sem diversidade de conhecimento, você não tem evolução. Entendeu? Pessoas diferentes percebem as coisas de formas diferentes. E aí eu vou explicar. Olha só, o que é que você está enxergando nessa figura? Dê um tempinho para você pensar. O que é que você enxerga? Você está enxergando duas pessoas de perfil? Ou você está enxergando um vaso? Veja, o que você enxergou primeiro? Porque a hora que eu falo as duas coisas, você põe foco na sua visão e aí você enxerga. Ou você enxerga as duas pessoas de perfil, ou você enxerga aí o vaso, né? Mas o que você enxergou primeiro? Cada pessoa enxergou primeiro um deles. Olha essa outra imagem. Eu gosto de usar essas duas. A pessoa está de frente ou está de perfil? E, Sérgio, agora que você falou, eu estou vendo de perfil também. Mas o que você viu primeiro? De frente ou de perfil? Tem um episódio de uma série que eu gosto muito, que é Star Trek, o Jornada nas Estrelas. O original, os primeiros. E tem um episódio que o Spock e Capitão Kirk, eles precisam ajudar num conflito. São povos muito desenvolvidos, muito poderosos, e o conflito entre eles poderia trazer um problema sério para a galáxia, para o universo, porque eles tinham um poderio bélico enorme.
E aí, mas eles não concordam, e eles brigando, e lá no final do episódio, que o Capitão Kirk consegue fazer com que os dois representantes, né, sentem na mesa e conversem, e eles são monocromáticos, né? Eles são divididos ao meio, assim, eles são metade preto e metade branco. É, coisa de ficção científica, né? Mas eles são assim, eles são metade preto, metade branco. E aí o Capitão Kirk vai e pergunta, fala, olha, mas qual é o grande problema entre vocês? O que é que vocês discordam tanto, que traz tanto conflito? Aí um deles fala, ele e os dele acham que nós somos metade branco e nós somos metade preto. Mas está na cara que nós somos metade preto e metade branco. Eles estão errados. E o outro, não, vocês que estão errados, e já vão se engalfinhar ali para brigar. No final, o Capitão Kirk não consegue resolver, acha uma maneira de abrir um portal e consegue mandar os dois para aquele portal, e aí a discussão fica lá num outro universo que não causaria problemas para o nosso universo, para a nossa galáxia, tá? Bom, mas o episódio mostra a intolerância. É muito ridículo seres extremamente desenvolvidos brigando porque um acha que ele é metade branco, metade preto, o outro acha que ele é metade preto, metade branco. É muito ridículo, né? Então, veja, nós adquirimos experiências através dos nossos 5 sentidos. Sempre através dos nossos 5 sentidos, tá? E nesse momento eu preciso pedir desculpa se estiver vazando aqui no áudio. Eu não sei o que acontece, mas resolveram fazer uma obra aqui na frente, na rua, aqui na frente do prédio, e tem uma britadeira. Veja, gente, é noite, já são 8 horas da noite, e o pessoal resolveu fazer ali o barulho. Tudo bem, eu entendo que deve ser porque tem menos trânsito, mas a nossa rua tem menos trânsito o dia inteiro. Só consigo entender que alguém está querendo ganhar hora extra. Mas ok, estão trabalhando, vamos ser tolerantes com eles, ok? E vamos ser tolerantes aí com esse ruído que talvez esteja aí no áudio do vídeo. Continuando, adquirimos conhecimento através das experiências. E as experiências que nós temos, elas vêm através dos 5 sentidos, tá? Eu já tive uma live que eu falei de percepção, eu já tive vídeo falando de percepção, então aqui eu vou passar bem rapidamente. Nós temos os 5 sentidos e eles não são perfeitos, porque é possível que o tato ser enganado, você tocar em alguma coisa e achar que é uma coisa e é outra. A visão também dá para enganar, você às vezes olha a pessoa de costas e vai lá, vai cumprimentar, quando vira é outra pessoa. Paladar também dá para enganar. Eu ponho essência de alguma coisa e aí você sente o gosto, mas não é aquela coisa, era só a essência. A mesma coisa com o olfato, ele não é perfeito. E a audição também não é perfeita. O que eu quero dizer é o seguinte, se os nossos 5 sentidos não são perfeitos, a gente não pode confiar 100% neles. Então não é garantido que as nossas experiências elas são 100% válidas. Então, não é garantido que a gente tenha certeza daquele conhecimento que foi adquirido. Talvez um dos 5 sentidos tenha falhado e talvez naquele momento você adquiriu um conhecimento que não está 100%. A partir daí, eu digo para você, dê o direito da dúvida. Se não é garantido que você tenha certeza daquela opinião, daquela percepção, daquele conhecimento, se não é garantido, dê o direito da dúvida às outras pessoas. Quando você dá o direito da dúvida, você está praticando a tolerância. Vamos continuar. Existe um estudo chamado programação neurolinguística. Vem baseado lá dos estudos de Freud, de psicanálise, mas o meio empresarial acabou descobrindo uma maneira de aproveitar aí esse estudo para vender coisas. Então, por exemplo, pessoas que são visuais, né? A neurolinguística divide as pessoas em 3 grupos.
quem é mais influenciado pela visão, ou pela audição, ou pelos outros 5 sentidos que são sinestésicos, né? Visual, as imagens internas, as imagens que explodem no cérebro, elas influenciam mais as pessoas. O auditivo são os sons internos. E o sinestésico, o olfato, o tato e o paladar. Por que eu quero falar? Isso aqui é um estudo bem interessante, viu, gente? Vocês devem procurar. Começa procurando na internet, busque livro. PNL é bem interessante esse assunto e ajuda em todos os campos, em todas as áreas. Na liderança, te ajuda a entender a equipe, os membros da equipe, tá? E a entender você mesmo. Mas olha aonde eu quero chegar. O que tem a ver com a tolerância? A esposa recém-casada, ela não conhece muito bem ainda o marido. Namoraram, casaram e agora começaram a sua vida ali, onde eles estão juntos a maior parte do tempo. E a esposa vai e faz uma maquiagem diferente. O marido chega em casa e ele não percebe. Ela fica chateada. E dependendo do gênio dela, né, ou do humor do dia, ou ela vai chorar no quarto, ou ela começa a brigar, a gritar com ele, né? A culpa não é dele, gente. Ele não é visual. Se ele fosse visual, ele perceberia. Imagine que no dia seguinte você troca o perfume. Ele entra em casa e já percebe. Nossa, mudou o perfume? Ele é sinestésico. Ele percebe mais as sensações que são derivadas de olfato, tato e paladar, e não da visão. Não adianta ficar bravo. Outra coisa, pessoas auditivas tendem a gostar de silêncio, de voz baixa. Então, às vezes, você fala num tom mais alto com uma pessoa e ela se irrita. E você acha que ele não está sendo tolerante. Não, ele é auditivo, gente. Aquilo incomoda mesmo. E talvez ele não tenha percebido ainda que ele é mais auditivo. Tá? Sabe aquela pessoa grudenta? Grudenta. Ele quer ficar pegando no cabelo, ele quer pôr a mão em você, ele quer abraçar, quer beijar. A pessoa grudenta, então, é sinestésica. Ela gosta dessa coisa do tato, ela gosta das sensações de estar grudada, de estar próximo, de abraçar, de pegar. Não culpe a pessoa. Ela é sinestésica. Sabendo e tendo um conhecimento básico de PNL, de programação neurolinguística, você vai ser mais tolerante com as pessoas. Olá, nós já falamos sobre isso. Percepções diferentes trazem opiniões diferentes. A gente tinha falado de experiências e agora estamos falando de percepções. A diferença de opiniões é benéfica. Nós precisamos do contraponto. E não existe verdade absoluta. Veja, por que nós precisamos do contraponto? Porque se eu falo uma coisa e todo mundo concorda, e vai que a minha percepção falhou, e eu não vou ter oportunidade de melhorar. Bom, uma das coisas que eu pratiquei, um esporte que eu pratiquei durante alguns anos foi tiro ao alvo. Na época que eu era militar. E eu cheguei a competir na categoria armas curtas, né? Eu fui bicampeão estadual. Eu gostava muito desse esporte, de tiro. E tinha uma coisa que acontecia, que é assim, você dá o primeiro tiro, e aí dependendo de onde ele cai, mais para a esquerda, mais para a direita, você corrige o tiro. Uma coisa ruim que acontecia é se o primeiro tiro da sua primeira série de tiro, ele cai exatamente na mosca, ele cai lá no 10. Aí não tem para onde corrigir. Você fica perdido. O próximo tiro ele tem que sair fora para você depois poder corrigir, porque você está acostumado com aquilo. O primeiro tiro ele sai um pouco fora, você corrige e acerta os outros. Aí você acertou o primeiro, bate um desespero. Nossa, e agora o segundo?
Porque não é simples assim, só repetir o que fez. Porque você vai esperando que o primeiro não vai ser perfeito. Aí ele é perfeito, você não prestou atenção, não consegue repetir. Bom, ou seja, eu estou dizendo a respeito de contraponto. Quando você tem uma opinião e ninguém contrapõe, você não tem como argumentar, você não tem como rever a sua opinião, você não tem como buscar mais informação. Ela simplesmente foi aceita, tá? E a verdade absoluta, ela não existe. Quando eu discordo de você, a verdade está no meio do caminho, entre nós dois. É claro que ela está ou mais próxima de mim ou mais próxima de você. Mas ela nunca estará 100% comigo, porque você nunca estará 100% errado. E vice-versa. Entendeu? Sabendo disso, tem que se dar o direito da dúvida. Sabendo disso, tem que se praticar a tolerância. Líderes são tolerantes. Eu gosto muito desse slide, né? Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Então, diga não à discriminação. A discriminação é uma intolerância. E aí você tem vários tipos de discriminação. Por isso que eu gosto de sempre passar esse slide para alertar as pessoas, né? Você tem vários tipos de discriminação. Eu não vou dar emprego à pessoa porque ela é uma ex-condenada. Se ela é uma ex-condenada, significa que ela foi condenada, ela pagou pelo crime que cometeu e já está quites com a sociedade de acordo com as regras da sociedade, que nós que somos cidadãos ajudamos a construir as regras da sociedade. Então, por que agora discriminar? Se a pessoa cumpriu a regra que nós mesmos ajudamos a criar. Ah, eu não criei essa lei. Ué, você ajudou, você votou nas pessoas que criam as leis. Ok? Tolerância. Em nome da intolerância, olha coisas que aconteceram, né? Heresia e bruxaria. A Igreja Católica queimou pessoas na fogueira, acusando de heresia e de bruxaria. Pessoas que, às vezes, simplesmente não concordavam 100% com aquilo que eles estavam falando, né? E até hoje, você acha que dá para acreditar 100% na religião católica? Tanto não dá que tenha contraponto, né? Tanto não dá que tenha religião evangélica, que tem o budismo, que tem os muçulmanos. Existem outras religiões. Gente, tirando a sua crença de lado, sendo bem cético e sendo bem justo, dá para ter certeza que esta religião fala tudo certo e aquela fala tudo errado? Não dá, né, gente? Depende das interpretações que foram feitas, dos textos antigos e como as histórias foram sendo contadas boca a boca, não é? Mas a Igreja Católica, em nome da intolerância, ela queimava as pessoas. Em nome da intolerância, o regime nazista promoveu o Holocausto. O Holocausto matou mais de 100 milhões de judeus, só porque eram judeus. Tudo bem, tem a coisa de pegar o dinheiro deles, tinha a coisa da política, mas a bandeira que foi levantada foi da intolerância. É judeu, não presta. O regime do apartheid, lá na África do Sul, Nelson Mandela lutou muito contra o apartheid, depois virou presidente da África do Sul, foi preso, ficou lá mais de 20 anos preso. Intolerância. Ah, eles eram negros. Só por isso. Só por isso. Né? Quantas guerras já teve neste mundo por conta da intolerância? Vocês entenderam que a intolerância é uma coisa que tem que ser erradicada. Olha quanto mal ela trouxe já para este planeta, para este mundo, para a humanidade. Evite os conflitos, tá? Olha só, investidas mongóis. Deixa eu jogar a imagem para cima para não cortar o texto. De 1207 a 1472.
60 milhões de mortos. Nossa, Sérgio, eu achava que o nazismo matou 6 milhões de judeus. Foi o pior movimento. Não, não foi. E o que os mongóis queriam? Expandir território. Só aumentar o território deles. Outro conflito. Rebelião Taiping, 1815 a 1864. Mais 60 milhões de mortos. Apareceu um cidadão lá, tentar pronunciar, Hong Xiuquan. Ele dizia ser o irmão mais novo de Jesus Cristo. Ele convenceu um monte de gente, e aí a intolerância, né? Quem acreditava nele ficou do lado dele, quem não acreditava ficou do outro lado, e esse conflito rendeu aí 60 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. 65 milhões de mortos. Se vocês forem estudar, não é difícil de encontrar, não, os motivos da Primeira Guerra. Alguns atrasos e alguns erros nas comunicações diplomáticas. Interpretação. Erro de interpretação, erro de percepção. Foi o gatilho para a Primeira Guerra Mundial. A partir do gatilho, algumas pessoas se aproveitaram e tentaram tirar proveito, né? O ser humano tem isso, adora tirar proveito do outro ser humano. Mas 65 milhões de mortos. E a Segunda Guerra Mundial, e aí já incluído aí o Holocausto do nazismo, né? Mas a coisa foi bem pior. Hitler queria expandir também os domínios da Alemanha. A intolerância. Hitler dizia que quem não era da raça ariana não prestava. Né? Ser feio era doença, tinha que matar. Ser judeu não prestava. E todo mundo que era contra ele e a Alemanha não prestava, tinha que morrer. Então Hitler queria dominar o mundo, colocar a raça ariana como raça dominante. Conflito gerado pela intolerância. Mais 72 milhões de mortos. Algumas polêmicas. E aí eu pergunto para você: a lei é para todos? Ou eu defendo o meu filho? Entendeu essa polêmica? Se um filho seu, se um parente, se um ente querido não estiver envolvido, a sua opinião é clara. A lei é para todos. Não, tem que prender, tem que punir. Se tivesse pena de morte, tem que matar. Ah, não, mas quando é meu filho, não. A lei é para todos, menos para o meu filho. É uma polêmica, não é? Outra. Meu corpo, minhas regras. Todo mundo concordou com isso, né? Teve um movimento aí, é recente, tem alguns anos que teve, acho que tem uns 4 anos que teve esse movimento forte das mulheres falando meu corpo, minhas regras, e todo mundo apoiando, meu corpo, minhas regras. E aí você chega na família e você tem alguém lá que pratica prostituição ou que faz um aborto. Ah, não, isso eu não concordo. Prostituição não pode e aborto não pode. Espera aí. Você concorda com o meu corpo, minhas regras ou não? Porque se você concorda, prostituição é um direito da pessoa. O corpo dela, as regras dela. O aborto também é um direito dela. Não, o aborto não. Entendeu a polêmica? Quer ver mais uma? Essa é forte. Criacionismo versus evolucionismo. Nós descendemos de Adão e Eva, que é a teoria do criacionismo, ou do macaco, que é evolucionismo. E agora? Religião ou ciência? Você vai se posicionar? Não, quando eu estou na igreja, eu falo uma coisa. Quando eu estou numa rodinha, numa conversa, um papo cabeça, com pessoas inteligentes, aí eu falo a favor da ciência. Entendeu que polêmica existe? E como evitar conflitos? Como evitar conflitos? Aqui vão algumas dicas simples. Gente, eu dou um curso
de 10 horas, né, de administração de conflitos. Inclusive, ministrei esse curso em algumas empresas, até no Hospital do Servidor Público eu ministrei esse curso. Chamaram na época para fazer o curso, eu dava aula pelo Senac, porque tinha conflito lá entre os funcionários, e aí esse curso ajudou na administração de conflitos. Mas eu vou dar algumas dicas rápidas aqui de como evitar conflitos. Esses 3 itens, eles são muito importantes, tá? Na verdade, são 3 competências que você precisa desenvolver. Você precisa ter conhecimento, empatia e comunicação. Conhecimento, empatia e comunicação. Isso te ajuda a evitar conflitos. Ajuda muito. Vou falar um pouquinho de cada um. Conhecimento. Através do conhecimento, você se torna uma pessoa esclarecida. E se você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa desenvolta, que você tem muito conhecimento, você consegue dar direcionamento aos conflitos, direcionamento às polêmicas. Porque você tem recursos, você consegue argumentar, você fala de casos que aconteceram, fala de experiências, de coisas que você leu, de coisas que você vivenciou. Então, a pessoa mais esclarecida, ela consegue dar um direcionamento naquele conflito. A empatia. A empatia talvez seja a melhor ferramenta para combater a intolerância, né? A empatia é a capacidade de entender o que o outro sente, tá? Não é se colocar no lugar do outro, gente. Cuidado com essa definição. A empatia é se colocar no lugar do outro. Eu já falei em outras situações, em outros vídeos. Você não consegue se colocar no lugar do outro. A sua percepção nunca vai ser igual à do outro. Porque você não tem a experiência de vida dele. Por mais que você leu, por mais que ele te conte, você não vivenciou. Então você não consegue se colocar no lugar do outro. Mas você consegue sim entender o que o outro sente. Você consegue entender por que ele pensa daquela maneira. Você consegue entender por que ele age daquela maneira. Você, com certo esforço e esclarecimento, você entende o outro. Você não se coloca no lugar do outro. Mas a empatia é uma ferramenta incrível para você combater a intolerância. E a comunicação, né? E aí você tem dividido em 3 grupos de comunicação: passiva, assertiva, agressiva. E aí eu estou dizendo para você não usar a passiva, que a passiva é aquela onde você fica muito tímido, você abre mão, inclusive, dos seus direitos, abre mão das suas necessidades, né? A agressiva é o contrário, você despreza o outro, você quer colocar as suas necessidades, os seus direitos, você é prioridade. Não, nenhuma das 2 extremidades serve. O que serve é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva significa dizer tudo o que for necessário ser dito, de forma direta, compreensiva e respeitando tanto os seus direitos quanto os direitos dos outros envolvidos. Essa é uma comunicação assertiva. E se você pratica uma boa comunicação, você evita conflitos. Veja que a Primeira Guerra Mundial, o gatilho dela foi um problema de comunicação. Simples assim. Vários conflitos pessoais são problemas de comunicação. Como ser mais tolerante? Comece respeitando. Respeite. Você respeita a pessoa, respeita ela de novo, respeita ela mais uma vez e aí talvez ela comece a te respeitar. Respeito se conquista, respeito não se exige, tá? Conquiste o respeito das pessoas, mas respeite-as logo de cara. Escute e entenda. Cuidado, tá? Quando você conversa com as pessoas. Sabe quando você conversa com a pessoa, parece que a sua fala está passando através dela e ela nem está prestando atenção? Então, isso é um erro. Daí pode começar um conflito. Se você se dispor a dialogar, se você se dispor a conversar com alguém, se coloque inteiro na situação, tá?
Escute e entenda. Nessa hora você tem que praticar a empatia, entender o que o outro está falando. Melhore a sua comunicação, seja mais claro, simples e conciso. Evite os conflitos. E aí nós falamos aqui algumas maneiras, algumas dicas de evitar conflito. E exercite a paciência. Ser paciente é quase um sinônimo de ser tolerante, tá? As pessoas merecem a sua paciência. Por quê? Porque você merece a paciência dos outros. Simples assim. A intolerância só é válida com os intolerantes. Então, você tem uma pessoa intolerante, você também não é necessário tolerar. Agora, veja, cuidado, porque esse slide eu uso há algum tempo e quando era aula presencial, algumas pessoas falaram, é aquela história de se o cara te dá uma porrada, você tem que ir lá devolver. Não, não é isso. Você pode ignorar. Ignorar é uma maneira de intolerância também. Né? Se a pessoa é intolerante com você, você ignora. Ignora. Mas ela é uma pessoa importante na minha vida, então vai atrás e tenta mostrar para ela quais são os pontos que estão te incomodando. E aí tenta mostrar esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui agora, né? Para que ela passe a ser uma pessoa mais tolerante. E aí você vai ter um convívio saudável. E o resumo? Vamos lá. Eles são assim porque nós somos assim. Essa parte é importante de entender, tá? Opiniões diferentes são benéficas. Não adianta polarizar. É bom ter o contraponto. É assim que a gente cresce, evolui. Evite conflitos. Sabe um ditado popular que diz assim, numa briga tem um vencedor e um perdedor, mas os dois se machucam. Evite o conflito. Conhecimento ajuda com a tolerância. Tá? Então vá atrás de conhecimento, sempre. Conhecimento ajuda com qualquer coisa. Pratique a empatia. Melhore a sua comunicação. Exercite a paciência. Respeito é obrigatório. Seja tolerante, seja uma pessoa melhor. Uma dica de leitura aqui, gente, é um livro até recente, né? Acho que tem 1 ano só de existência. O Inferno Somos Nós. Do ódio à cultura da paz. Olha os dois escritores, gente. É o Leandro Carnal e a Monja Cohen. Só de ter esses dois escritores dá para saber que vem coisa boa, né? Algumas coisas que você vai tirar dessa leitura, né? O medo pode estar por trás da violência. Pessoas violentas, geralmente, elas têm medo. Olha que interessante, né? O conhecimento de si e do outro pode produzir uma atitude mais acolhedora na sociedade. Então, fala de autoconhecimento, de percepção do outro. Gente, esse foi mais um vídeo, então, de conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. E coloca nos comentários se tem alguma dúvida, mas, principalmente, compartilhe com as pessoas, tá? Esse é um conteúdo positivo. Compartilhe com as pessoas. Muito obrigado e até a próxima.